Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prats. Vamos a mais uma aula de frações, conceitos e operações. Esta é a aula 13 e iremos tratar de multiplicação de frações com ênfase em resolução de problemas. Por que isso? Antes de irmos para o algoritmo de multiplicação, vamos verificar alguns conceitos importantes em situações problema. Então, primeiro probleminha. Ayrton tem 15 carrinhos em sua coleção de carros de brinquedo. 2/3 dos carros são vermelhos. Aí vem a pergunta: quantos carros vermelhos Ayrton tem? Então, veja que aqui nós primeiro devemos encontrar cada terço aqui. Então, representando um problema, ficaria assim, ó, 2/3 de 15. Tá legal? Então, aqui, ó, nesse problema, vamos pensar em 15 como o todo. E nós podemos obter, e o Ayrton quer, 2/3 deste todo aqui. Então, 2/3 de 15. Então, primeiro conceito básico aqui em multiplicação de frações. Este número aqui que vem por último aqui, quando é tanto uma fração, 2/3, no caso de alguma coisa. Este último aqui vai representar o todo, o total. Então, encontrando o terço primeiro, ó. Então, sabemos de aulas anteriores que o terço é a mesma coisa que pegar o todo e dividir em 3 partes iguais. O todo é 15, então eu vou pegar o 15 e dividir por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então veja que cada terço, 1/3 aqui, é igual a 5. E o Ayrton, ele tem 2/3 de carros vermelhos. Então, 1/3 é 5. Então, 2/3 eu vou fazer o quê? 5 vezes 2. Veja que fazer 5 vezes 2 é o mesmo que fazer 1/3 mais 1/3. 5 vezes 2 igual a 10. Então, eu sei que 2/3 de 15 é igual a 10. E veja também que em matemática, o que está sendo envolvido aqui? Ó? Multiplicar por terços, não importa quantos terços, é o mesmo que dividir por 3. Ó. Nós tivemos que dividir por 3 para saber quanto vale ou quantos tem cada um desses terços. Então, 2/3 vezes 15. Em operações com frações, quando aparecer esta palavra de, a multiplicação está envolvida de alguma forma. Então, 2/3 de 15, 2/3 vezes 15, que é igual a 10. Então, nós usamos a ideia básica de que o denominador, ele é o divisor. Nós retomamos, na realidade, essa ideia que nós já vimos em aulas anteriores, tá bom? Então, tá aí. Segundo probleminha. Nós vemos aqui, ó. Você tem sobrando 3/4 de uma pizza. Se você der 1/3 da sobra de pizza a seu irmão, quanto de uma pizza inteira ele terá? Então, nós podemos modelar este problema da seguinte forma. Eu vou desenhar aqui a ideia de uma pizza aqui, redonda. E vejam que se eu quero 1/3 do que está sobrando, o que está sobrando? 3/4. Então, primeiramente, eu vou desenhar aqui, representar esses 3/4. Então, eu vou dividir em 4 partes iguais. O número de baixo representa a quantidade total de pedaços deste todo. A pizza inteira
dividida em quatro partes iguais. Dividir aí em 4 partes iguais, tá? Tá sobrando 3/4 da pizza. Então, eu vou representar aqui o que está sobrando. Está sobrando essa área, a gente chama de área rachurada. Destacada aqui, ó. Destaquei a parte que está sobrando. 3/4 da pizza está sobrando. Dessas partes que estão sobrando, 1/3 você vai dar a seu irmão. Então vejam que aqui nós queremos 1/3 de 3 coisas. Então não preciso subdividir mais. 1/3 de 3 coisas é simples, ó. Desses 3 pedaços que você tem no total agora, sobrando, um desses pedaços você vai dar para seu irmão, ó. Então tá aqui. Isto aqui é 1/3 de 3/4. Então este pedaço aqui você vai dar para seu irmão. Então vejam que qual é a resposta de 1/3 de 3/4. Agora veja a pizza inteira, ó. Este pedaço que você deu para o seu irmão é um pedaço num total de quantos pedaços que a pizza tem aqui, ó? 4 pedaços. Eu não estou pensando aqui em 8 pedaços, tá? Eu dividi em 4 pedaços a pizza aqui, tá? Então, 1/4 é a resposta. Tá legal? Então, aqui, se você fizer de outra forma, também dá certo. Existem muitas maneiras de resolver este mesmo problema aí, tá? Então nós vimos uma ideia básica aqui, ó. Qual é? Nós queremos 1/3 de 3 coisas, então as partes não precisam ser subdivididas. É um problema tranquilo de se resolver, tá bom? E é lógico que, como nós vimos no exercício anterior, este D aqui é multiplicação. 1/3 vezes 3/4, que vai dar 1/4. Próximo probleminha, eu tenho aqui que Daniel ainda tem 2/3 da parede para pintar. Após o almoço, ele pintou 3/4 do que? 3/4 do que faltava. Quanto da parede inteira Daniel pintou após o almoço? Então veja que aqui nós vamos modelar este problema da seguinte forma. Eu vou representar a parede aqui, é só um esboço. Estou representando a parede. Ele ainda tem 2/3 para pintar. Então, ó, eu vou separar esta parede aqui em 3 partes iguais. Ficou um pouquinho torto, mas não tem problema. Pronto. Está aí em 3 partes iguais. Ele ainda tem 2/3 para pintar. Então, eu vou separar aqui, ó, representar esses 2/3 que ele ainda tem para pintar. Isso aqui representa o que ainda tem que pintar. Aqui já está pintado, tá vendo? Ó? 1/3 já está pintado, tá? Então vou colocar aqui um OK, já pintou. Após o almoço, ele pintou o quê? 3/4 do que faltava. Então a nossa ênfase agora é do que está faltando, tá vendo? Por enquanto eu esqueço essa parte que está pintada. Vamos focar só no que está faltando para pintar. Então, 3/4 disso aqui que falta. Então, veja que o número de baixo representa o total de partes que eu terei. Então, o que eu tenho que fazer para ter 4 pedaços aqui, ó? Você percebe que basta dividir ao meio aqui, ó. Dividindo ao meio, eu terei 4 pedaços no total. E veja que cada terço, isso aqui é 1/3, 1/3, 1/3. Total, 3/3, 2/3 que faltam para pintar.
Percebe que quando eu dividi ao meio, esses terços aqui, ó, ficaram pela metade, 2 pedaços. Lembrando de aulas anteriores, que metade de 1/3, metade de 1/3 é igual a 1/6. Metade de 1/3 é igual a 1/6. Então, cada pedaço desse aqui, ó, equivale a 1/6. 1/6. Tá vendo que nós estamos usando conceitos de aulas anteriores? Se tiver alguma dúvida, pausa o vídeo aqui, abra uma outra aba aí no seu computador e reveja as primeiras aulas lá de conceitos básicos de frações, tá bom? Então aqui 1/6, 1/6, 1/6, tá? E veja também que se nós dividimos cada terço pela metade, este outro terço aqui, nós vamos dividir também pela metade, usando também uma ideia básica de fração de que tem que ser dividido em pedaços de mesmo tamanho. E aí confirma que cada pedaço desse é 1/6. Olha só, total 3, 6 no total. Então cada um equivale a 1/6. A resposta está aqui então, ó, são 3/4 do que faltava. Então, são 3/6. E veja que 3/6, relembrando a aula de simplificação de frações, ou frações equivalentes, também equivale a 1/metade. Ó. O 3 é a metade do 6, e observe que esses 3 pedaços equivalem à metade, porque aqui também são 3 pedaços do mesmo tamanho. Então, resposta, 3/6, ou então 1/metade. É o que o Daniel pintou após o almoço. Então aqui, ó, veja só, esse tipo de probleminha, quando os pedaços precisam ser subdivididos em partes menores da unidade, foi o que fizemos lá, os problemas se tornam um pouquinho mais desafiadores. Não é que são difíceis, eles apresentam um pouquinho mais de desafio. Então os conceitos de um número superior ser o contador e o número da parte inferior nomear é o que dá nome, e o que é contado são imprescindíveis, então são muito importantes. Como são mais desafiadores esses probleminhas, nós temos uma regrinha, um algoritmo, um padrão que pode facilitar esses cálculos de frações. É o que nós vamos ver na próxima aula. Até lá!